está por trás de uma trajetória de sucesso. Aqui no podcast, O Caminho do Sucesso, a gente vai direto à fonte. Convidamos executivos e empresários de destaque para revelar os bastidores de suas jornadas, os comportamentos, crenças, experiências, decisões, mentores, livros que os levaram ao topo. Não é sobre sorte, é sobre escolhas. E talvez você descubra que o próximo grande sucesso pode ser o seu. Perfeito. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, O Caminho do Sucesso. Então, eu sou Rodrigo Zampronha, estou aqui com a minha partner aí, a Daniela Eli, para poder entrevistar, trocar muita ideia aí com o Perrota, meu colega de clínica de pilotagem, aonde a gente acabou vendo que é um empreendedor assim nato, com grande habilidade para poder transcender, né, os caminhos do sucesso. Então, Perrota, seja bem-vindo ao podcast e a gente agora vai querer conhecer toda essa tua jornada. Maravilha, bom dia, gente, obrigado, muito bom fazer parte desse projeto, muito boa sorte para vocês, vocês estão trilhando um caminho extraordinário. Eu acho que quem transborda, né, tem a bênção de Deus. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Eu aprendi muito isso na vida, né? Eu acho que é o que vocês estão fazendo hoje aqui, trazendo para o público de vocês o máximo de conhecimento possível, transbordando na vida dessas pessoas. E minha promessa hoje aqui é transbordar, é deixar aqui todo o meu conhecimento, tudo que a vida me deu, né, até aqui. Pretendo sair daqui também com mais conhecimento, né, vivendo essa experiência. Ouvi muito de vocês também, que já foi agregador. Então, vamos lá. Tô despido aqui. Ótimo. Então, o Perrota Júnior, ele é CVO do BR Group, é isso, né? Isso. E é uma pessoa que carrega, um empresário que carrega 3 grandes escolas na bagagem. A feira, o esporte e o empreendedorismo. Então, ele tem muita história para contar. Acho que 1 hora vai ser pouco, né, Perrota? Verdade. Então, a gente começa aqui fazendo perguntas. A gente começa sabendo história. Conta pra gente. Dos 9 aos 14 anos, foram na lavoura e na feira com seu pai. O que esse tempo te ensinou sobre comunicação, relacionamento e seleção de pessoas? Exatamente. A feira, ela me deu isso, né? Brincando, eu aprendi a me comunicar, aprendi a ganhar espaço. Eu acho que o sucesso na vida de uma pessoa, em qualquer área, né, ela tem esses três pilares, né? É a comunicação, é o relacionamento e o recrutamento. São 3 bases aí que realmente pode mudar a pessoa de nível, tanto na parte empresarial quanto também na convivência pessoal. Você precisa se comunicar bem, a sua fala ela tem que ter clareza, você precisa ser claro com a mensagem que você quer passar. E isso não somente no empreendedorismo, em casa, com os filhos, com a esposa, né? Você vai ensinar, você tem que dizer o que é que você está ensinando, você tem que dar clareza. E na feira eu aprendi muito isso, né? A gente tem que saber se posicionar, você tem que saber passar a mensagem do que você está vendendo, né? Qual é a tua promessa com aquele produto. Então ali eu aprendi a ganhar espaço. E tudo isso muito natural, brincando, né? Eu tinha 9 anos, então eu ia para a feira para brincar, para me divertir. E eu aprendi muita coisa ali. Meu pai, ele tinha a barraca de feira e eu queria modelar meu pai, né? Foi o meu primeiro grande exemplo. E eu modelava meu pai usando o camelô da feira, né? Porque a feira ela tem um camelô, é um espaço no centro da feira que as pessoas colocam umas barraquinhas e ali vendem alguns produtos. Então, em algumas feiras isso nem é legalizado, né? Você coloca entre as barracas principais, né, uma barraquinha pequena que chamam de camelô na feira, né? Então, em dia de fiscalização não pode ter aquilo ali. Então, eu usava esse espaço e eu modelava meu pai. Eu pegava as coisas que meu pai vendia e eu levava para esse camelôzinho e brincava ali de vender. Então, aquilo ali estava sendo muito útil para mim, né, para o meu desenvolvimento. Eu aprendi a ganhar espaço, eu aprendi a me comunicar. Eu não podia ter uma barraca, então eu fui ter ali o meu camelôzinho. Era o que a vida me proporcionou naquele momento, né? Então, ganhei o meu espaço ali, aprendi a vender, fiz a minha carteira de cliente. Então, as pessoas chegavam na feira e procuravam o filho do seu Perrota. Então, eu estava ali vendendo o produto.
Mas até então eu vendia o produto do meu pai. Eu fui me desenvolvendo, eu queria ter o meu produto. Então eu comecei a produzir plantas ornamentais no sítio, quando meu pai produzia lá legumes, frutas e hortaliças, eu produzia plantas ornamentais, que eu achava no sítio mesmo, fazia de matrizeiro e ia multiplicando. E essas plantas eu levava para a feira e botava num camelôzinho para vender. E aquilo fez o maior sucesso, porque principalmente as senhoras gostavam muito de comprar de mim, né? Era uma criança que produzia as plantas na feira e levava ali no sítio e levava para a feira para vender. E fiz ali uma carteira de cliente e criei o meu primeiro produto, que era a planta ornamental. O tempo foi passando e esse negócio cresceu, ganhou corpo, e lá no sítio nós fizemos uma chácara, né? Então eu comecei a vender as plantas ornamentais no sítio, na chácara. E passado o tempo, isso virou um negócio que eu fui até o consumidor final para poder vender essas plantas, desenvolvendo a minha primeira empresa, que foi uma empresa de jardinagem. Então eu levava esse produto até o consumidor final, né, muito mais caro, né, porque evitava todo um atravessador, evitava toda uma logística, né, entregava isso através do serviço. Então esse produto chegava a ter 4 vezes o preço que nós vendíamos na chácara, porque eu entregava pronto, né, entregava plantado. Então agreguei valor. E em cima disso aí eu fui ampliando objetos e desenvolvendo a empresa. Perfeito. Perrota até me chama bastante atenção. Então, já de infância, pegou gosto pelo empreendedorismo. Sim, aprendendo, brincando, né? Então, enfim... E lá no Rio de Janeiro mesmo? No Rio. Hoje a gente está em 3 estados, mas enfim, com um negócio bem diversificado, eu consegui ampliar bastante o negócio, né? E hoje eu atuo em 5 mercados diferentes, mas tudo partiu desse primeiro ponto, né? Foi essa primeira escola ali, né? Foi a feira. Junto ao teu pai. Sim. E você intitula que isso pode ter sido o início, assim, para tu entrar no segmento da logística? Com certeza. A logística, ela é uma mão de obra especializada, né? O que aconteceu com a empresa de jardinagem ali é que eu fui ampliando o objeto de acordo com as oportunidades que eu via. Então, eu prestando serviço de jardinagem num condomínio, no shopping, eu entendi que eu podia fazer limpeza, portaria, recepção. Então, isso é uma mão de obra especializada. E eu cheguei na logística entendendo para atender. Então, se você é uma empresa e precisa solucionar um problema, né, o prestador de serviço ele tem essa aptidão. Ele entende a tua necessidade e ele converte isso em atendimento. Perfeito. E qual foi a lição ou as lições mais marcantes que você carrega desse tempo, Perrota? Olha, a feira, a comunicação, ela é viva em mim, né? Foi ali que eu aprendi. O relacionamento automaticamente ele vem com uma boa comunicação, você passa a se relacionar melhor, né? Cara, de boa, são 3 pilares essenciais para quem quer fazer sucesso em qualquer área da vida. É o relacionamento, é a comunicação e o recrutamento. Porque o recrutamento, na feira, você conhece todo tipo de gente. Então ali você também tem que saber com quem você se envolve, né? Com quem você vai querer como vizinho, com quem você se aproxima. Né? A feira é terra para todos. Então você tem que saber fazer a sua seleção. Né? E na vida, se você observar hoje, inclusive eu estou nesse podcast porque eu estava dentro de um networking, né? Eu estava dentro de um ambiente onde ali conta pra gente, existia... não tá aqui, que não conhece a história. Pois é. O ambiente ali, ele me trouxe para cá. Então, é um ambiente muito nivelado, né, de empresários, onde a gente ali compartilha também histórias e aprende muito um com o outro, né, que é o automobilismo. E isso o que é? Não deixa de ser um processo de recrutamento. Você se posiciona no lugar certo, então automaticamente você vai recrutar, selecionar pessoas para fazerem parte da sua vida. E isso faz toda a diferença. Você só consegue também recrutar bem, né, ter acesso a esse bom recrutamento se você souber se comunicar e se você, né, souber se relacionar. Então você acessa, e quando você acessa, você ali seleciona as pessoas que você quer para a sua vida. E dentro da empresa a mesma coisa. Né? Você tem que recrutar muito bem. Você tem que saber quem você traz para dentro do teu CNPJ. Né? Então o CPF ele vai fazer o teu CNPJ. O processo de recrutamento ele é importantíssimo. Então quando a gente fala em recrutamento, a gente não fala também só em colocar. A gente fala também em tirar. Então no teu processo de desenvolvimento, quem te levou para 1 milhão nem sempre vai te levar para 10 milhões. Então, ou você desenvolve a pessoa para ela poder chegar a isso, né? E ela precisa estar apta a esse desenvolvimento, e se ela não tiver, é o momento onde você tem que
rever esse recrutamento, né? Então, você tem que fazer um recrutamento inverso, ou seja, selecionar, tirar. Então, assim como você seleciona quem entra, você seleciona quem fica. E fica aquele que entendeu o jogo e quer crescer e quer desenvolver. Né? E qual a diferença? Muito, muito bom esse ponto. Qual a diferença de comportamento entre uma pessoa para 1 milhão e para 10 milhões? Total. A pessoa ela precisa se permitir. Se você está no processo, uma planta quando para de crescer, está morrendo. Eu aprendi isso, né, produzindo plantas ornamentais. Então a planta parou de crescer, ela começa a morrer. Se a empresa ela tem obrigação de crescer. Uma empresa ela não cresce porque eu quero crescer, eu quero ganhar mais. Não, ela tem obrigação de crescer. Né? Porque o mercado muda, a concorrência muda. Se você faz alguma coisa boa, alguém vem te modelar. Isso é inevitável, isso é bom. Porque você está fazendo alguma coisa de bom, as pessoas estão te copiando. Então, você saiba que se você atingir o sucesso, imediatamente você terá alguém te copiando. Então, você não pode parar de crescer em nenhum momento. Uma empresa não pode parar de crescer. É obrigação dela. Até porque você tem um compromisso social, sobretudo. As pessoas que estão te seguindo são efetivamente os seus seguidores. As pessoas hoje falam que seguidores é número de pessoas de Instagram. Mas não é. Seguidores são as pessoas que caminham com você no dia a dia. Então, se a tua empresa tem 10 pessoas, 20, 30 ou 100, você é responsável pelo desenvolvimento dessas pessoas. Então, a empresa ela precisa crescer para que essas pessoas cresçam. E você, como detentor do poder dessa organização, é sua função buscar oportunidades e delegar crescimento para essa galera. Que é também o crescimento dela que vai fazer essa empresa crescer. Não tem como uma empresa se desenvolver se a base dela de CPF não se desenvolver. Eu preciso fazer o meu CPF e todos os meus CPFs se desenvolver para que a empresa cresça. Eu preciso buscar oportunidade para que a empresa cresça, para o CPF também se desenvolver. Então, são duas coisas que estão diretamente ligadas. Né? Perfeito, ótimo. Perrota, você se dedicou ao esporte aí dos 15 aos 21 anos, né? Indo para essa transcendente ali, o que a disciplina do esporte, a constância, até a resiliência acabou auxiliando nesse caminho do sucesso? Total, 100%. A feira ela me deu comunicação, relacionamento e recrutamento. E o que o esporte me deu? Me deu resiliência, perseverança, me deu coragem, sobretudo, né? Porque o empreendedor ele tem que ter coragem no DNA. Né? A gente tem que estar arriscando. Buscar oportunidade é isso, né? Estar aberto ao novo. E quando você busca o novo, ele é desconhecido. Então, você erra constantemente até acertar. Então, o resultado da última linha é simplesmente aquele que não desistiu, que não parou. E quanto mais você tem oportunidade ao erro, mais oportunidade você tem, obviamente, de acerto e também de se tornar um especialista dentro daquilo que você faz. Então, não desistir do erro é fundamental para a alta performance. Perfeito. Quais esportes você praticava nesse momento? Foi o futebol, né? Foram 9 a 10 anos do esporte, futebol. E tu tem alguma história engraçada nesse período, até para a gente poder trocar aí um pouco de sorrisos aí? Cara, o futebol tinha as resenhas, né? Que rolava muito ali no dia a dia nos bastidores, né? Então, coisa de garoto mesmo. Nada marcante assim que possa ser agregador. Eu quero voltar num ponto aqui que você falou, que eu achei muito interessante mesmo, que é o ponto da coragem. Eu Sim. acredito que empreendedor de sucesso tem que ter muita coragem, né? Porque enfrenta desafios diários, né? Tem dia que ele se sente muito, as coisas dão tudo errado. Sim. E a coragem faz parte desse empreendedor, né? De ir com fé. Então, me conta, Perrota, na sua trajetória, que pontos que tu teve que ter muita coragem, assim, que pontos que foram difíceis. Conta pra nós o bastidor mesmo, aqueles pontos que nenhum empreendedor conta, mas é isso que a gente quer saber aqui. Tá. As histórias que... Eu tenho uma que é bem marcante, que foi no período da pandemia, né? Então, a empresa de terceirização, ela vinha muito bem, né? Que começou com essa empresa de jardinagem, a gente foi fazendo limpeza, recepção, enfim, nós fomos ampliando o objeto. E todos esses serviços, eles atuam em condomínios, shoppings. E no período da pandemia, a gente perdeu muito volume. Os shoppings fecharam, os condomínios também reduziram muito a mão de obra. E eu tive que, nesse momento, me reinventar.
tive que buscar alguma coisa para fazer, né, que tivesse alinhado com a prestação de serviço, com essa mão de obra especializada, e que eu pudesse estar atuando, né, para defender ali todo o legado construído até então. E as pessoas estavam muito em casa. Então, eu procurei uma forma, né, de chegar até essas pessoas. E eu comecei a desenvolver a atividade de delivery. Então, eu ampliei o objeto da empresa mais uma vez e comecei a fazer distribuição, né, para as pessoas que vendiam na internet. Então, eu comecei a fazer uma prestação de serviço de delivery, me associar ao mercado de marketplace para poder levar o produto até o consumidor final. Então, isso foi um grande desafio, né, porque a gente não conhecia esse mercado, até então não trabalhava com a logística direta, né? Então, a gente teve que aprender isso a curto prazo. Tivemos que enfrentar o período pandêmico, né? Então, era um risco muito grande, né, de contaminação para quem estava ali no dia a dia. Eu estava em campo, inclusive, né, para o meu time que chegava até o consumidor final, a gente tinha a responsabilidade, né, de se proteger e também, né, de proteger o nosso cliente, porque a gente ia até a casa das pessoas poder levar o produto. Então, a gente tinha essas duas frentes aí de preocupação, com o nosso colaborador e com o nosso cliente. Nesse momento, tu já estava trabalhando com o Zé Delivery? Não, veio nesse momento. Veio exatamente nesse momento da pandemia. O Zé Delivery foi uma prospecção que a gente fez a curto prazo, que não era foco, não era o Zé Delivery, né? Uhum. Então, era buscar alguém que estivesse entregando, né, e eu pudesse fazer esse serviço. Então, eu prospectei aonde? Em pessoas que eu trabalhei, né, dentro dos shoppings, dos condomínios, que eram clientes que saíram, né, que infelizmente ficaram desempregados, né, que tiveram que buscar outras oportunidades no mercado por conta das reduções. E essa galera, eu fui atrás deles. Então, na realidade, como diz aquele ditado, né, no momento que há uma crise, tu tirou o S, tu criou uma oportunidade no teu negócio. Eu fui tentar ver uma oportunidade em meio à crise. A coragem, ela está muito relacionada a isso, né? Uhum. A você ir arriscar e, cara, se você mexer, se você achar, quem procura acha, né? Então, a gente, em meio a essa dificuldade, achou um nicho muito importante, que hoje é um mercado de 40 bilhões, né? Uhum. O delivery hoje circula 40 bilhões nesse mercado. E hoje, o que eu criei? Eu criei um ecossistema de entregas, né? Que todo mundo que vende pela internet precisa passar por uma empresa do meu perfil. Então, você vende e eu entrego. Então, eu ofereço uma experiência na última linha de entrega. É isso que nós fazemos, que é o last mile. Então, pandemia, pelo jeito, foi um ponto de inflexão, né? Você montou um dos maiores ecossistemas de delivery do país, como você estava nos contando. 80 mil entregas por semana, SLA de 35 minutos. Mas a nossa pergunta é, você errou nesse processo? Demais! Qual foi o maior aprendizado dessa operação gigante? Conta Demais! Os erros, a gente quer saber o detalhe. Não tem como não errar numa logística dessa, né? A gente precisa fazer uma entrega em 35 minutos. Por exemplo, o Zé Delivery, a gente tem que entregar uma bebida gelada, né? Então, a gente... SLA 35, na realidade, ela é somada com a TML10. Então, assim, tem 10 minutos para separar o pedido e 25 minutos para fazer a entrega. Sendo que esses 25 minutos é o prazo máximo, né? Então, a gente tem que tentar superar isso. Entregar com 15 minutos, com 10 minutos. E isso garante uma boa avaliação, né? Então, para você conseguir chegar num equilíbrio dessa alta performance, a gente erra muito. Então, você erra no recrutamento, você erra na gestão de separação, você erra na gestão de entrega. Então, como eu falei anteriormente, todo erro, ele é ouro, ele é uma oportunidade de você fazer o PDCA, de você entender, poxa, aonde é que eu errei aqui, o que dá para melhorar. Tanto é que uma das frases de impacto que a gente usa na empresa é sempre dá para melhorar, né? Porque cada entrega é uma oportunidade de você ajustar um ponto ou outro. É a forma com que o entregador sai, é o tempo de separação, como que você separa um produto, né? Como que você despacha, a comunicação interna, voltando à comunicação, né? A comunicação interna é fundamental para que isso aconteça de forma acelerada, né? Então, todo o ecossistema tem que se comunicar muito bem para poder falar, né? Para poder performar. Então, o teu trabalho começa aonde termina o trabalho do outro. Porque ali existe um processo de separação, despacho
e tem um processo de entrega. Então, a entrega só consegue depois da separação e do despacho. Então, todo esse setor ele precisa se comunicar muito bem. Sim. Errar faz parte do processo, né? Demais. Errar, e quando a gente erra, é uma oportunidade de a gente melhorar sempre, né? Sim. Então, acho que essa tua visão, né? De enxergar o erro como uma característica, uma barreira a ser vencida, né? E não desistir, é uma das coisas que fazem essa tua jornada empreendedora, né? O erro, ele te gera a escala. Nós começamos a fazer 2.000 pedidos por semana. Errávamos muito em 2.000. Na medida que a gente foi atingindo a alta performance dessas 2.000 entregas, a gente foi ganhando campo. E hoje a gente faz 80.000 entregas porque a gente não desistiu do erro. Uhum. O erro sempre foi uma oportunidade de escala. Sim. Porque o erro me traz ali a provocação. Né? Aonde é que eu posso melhorar? Uhum. Então, o meu time ele é apaixonado pelo problema. O meu time ele é apaixonado pelo erro. Se tem erro, tem oportunidade de crescimento. Perfeito. É isso que eu passo para eles. eles. Quantas pessoas existem nesse time hoje, Perrota? O nosso ecossistema total ele conta aí com 1.200 pessoas, entre CLT e terceirizados, né? Porque o nosso entregador ele é terceirizado. Então, hoje, inclusive, ele tá indo para a nuvem através da tecnologia, justamente já é mais uma vez o processo de errar para aprender. E a gente hoje entendeu que para continuar escalando, a gente precisa estar em nuvem, precisa estar em tecnologia. Perfeito. E, bom, tem que existir um grande líder em cima de 1.200 pessoas. Sim. Hoje, você como líder, como é que você acaba se intitulando? Você se define como líder? Qual é o tipo de líder? Existe o autocrático, o democrático? Como é que você se define? Governante. Governante. Eu acredito muito no desenvolvimento pessoal, eu acredito muito na escala através de pessoas. Se o meu time cresce, a minha empresa cresce. Então, eu invisto muito no ser humano. 80% da minha energia eu dedico a fazer a minha liderança e o meu time se desenvolver. Então, eu não tenho formação, eu não tenho terceiro grau. O meu conhecimento vem dessas 3 escolas, né? A feira, o esporte e o empreendedorismo. Então, eu aprendi errando, eu aprendi ouvindo muito mentores, né? Pessoas que já tinham sucesso em suas empresas, e eu vi o quanto eu me desenvolvi caminhando com as pessoas certas. Então, eu coloco hoje o meu liderado para caminhar comigo. Perrota, como é que você caminha com 1.000 pessoas, 1.200 pessoas? É simples, isso tem escala. Então, eu caminho com os meus maiores líderes, que um dia foram os primeiros, né? E eu fui formando eles e eles foram formando quem chegou. Isso. E essa corrente, ela não cessa. Isso. E você vinha falando, né, Perrota, antes da gente começar o podcast, da importância das pessoas, né? As pessoas são a chave do sucesso do negócio. Sim. Mas me conta, como que você faz para as pessoas estarem engajadas com a tua empresa, né, com o teu negócio? Vocês entregavam mais que bebidas. Que propósito existia ali? Qual é o fator da tua liderança que inspirava as pessoas a seguirem um sonho junto contigo? A empresa, ela é espelho do dono. Uhum. O liderado, ele é a imagem do líder. O resultado é de responsabilidade de todos. Esse é o jogo. Então, eu não tenho como ter um bom liderado se eu não for exemplo para esse liderado. A minha primeira loja, eu estive lá de 9 da manhã até as 2 da manhã, aprendendo tudo, absorvendo todo tipo de erro possível. E com isso, obviamente, quem estava comigo ali entendeu o jogo da entrega, da dedicação, e passaram a fazer o mesmo. Volto ao processo de recrutamento. Obviamente que eu observei quem eram essas pessoas que estavam repetindo o meu modelo. E eu trazia mais para perto e começaram a caminhar comigo. E foi uma questão de educação continuada, do meu líder fazer isso com o liderado. Então, daí é que eu defino bem que a empresa é espelho do dono e o liderado é reflexo do líder. O resultado vai ser comum da ação de todos. Então, essa é a chave. Desenvolvendo aquele mesmo princípio da feira. Comunicação, relacionamento e recrutamento o tempo todo. Então, com isso, a gente vai ganhando escala.
de 2.000, como exemplo, né, de 2.000 para 80 mil pedidos, a diferença entre 2.000 e 80 mil pedidos é a educação continuada que você desenvolve com essas pessoas que se aproximam de você, você identifica e recruta e bota para caminhar com você. Então, liderar em primeiro momento é você ser exemplo. Perfeito. A gente fica muito surpreso, né? Apesar de toda essa clareza empreendedora, tu não participou de nenhuma Babson de Boston, nenhuma Link School, né? Que também é uma universidade aqui brasileira voltada ao empreendedorismo. Na verdade, foi no osso do peito, vamos dizer, né? A tua trajetória. E eu vejo que você, mesmo não tendo o terceiro grau ou uma especialização assim de universidade, você busca bastante informação. Hoje, que tipo de informação tu acha que acaba gerando a transcendência como empreendedor, para poder evoluir como líder e empreendedor, né, na tua atividade de hoje? Eu venho melhorando a cada dia a minha comunicação. Acredito muito nela. E o meu nível de liderados, ele vem aumentando, como eu falei. Né? Quem vai te levar para 10 milhões nem sempre é quem te trouxe para 1 milhão. Então, se a pessoa não se desenvolver e ela não se tornar uma pessoa de 10 milhões e a gente oferece ferramenta para isso, outras pessoas virão. Eu preciso acompanhar essa evolução. Então, eu preciso buscar conhecimento a curto prazo. Eu preciso buscar uma forma de me comunicar melhor para essa galera de um potencial melhor, uma galera mais esclarecida, mais bem formada que vem. Porque mudou o meu liderado, a empresa cresceu. Né? Então, como que eu busco isso de forma rápida? Hoje, felizmente, o acesso à informação está muito fácil. Hoje você pode ouvir um Elon Musk falar na internet. Então, se você parar para ouvir um podcast de um cara desse, né, quanto isso não vale? E a informação está tão fácil também que as pessoas não estão dando importância para isso. Quanto não custa você sentar com o Elon Musk para ele poder falar um pouco? Quanto não vale a palavra desse cara? E as pessoas estão perdendo oportunidade, gastando tempo, consumindo coisas fúteis na internet. E tem aí de graça. Então, eu fui além disso, né? Além da internet. Eu me sento muito para ouvir. Né? Então, hoje, eu já tenho mais de 800 horas só de mentorias. Eu sentei para ouvir, né? Em mastermind, em imersões. Então, eu participo hoje de um ecossistema que só nesse ecossistema eu já tive sentado mais de 800 horas ouvindo grandes empresários falar. Sabe que é uma coisa bastante relevante, que eu sempre intitulo, né? Qualquer empresário de sucesso, acima de tudo, é importante a humildade de poder aprender. Sim. Independente do momento que a gente acabe se encontrando, mas ter essa humildade de ter 2 ouvidos e uma boca acaba fazendo essa transcendência aí do sucesso. Concordo. Agora, Perrota, você falou uma coisa muito interessante, que é a questão que a gente está percebendo nos empresários que a gente entrevista, que é a organização do tempo, né? Você sabe organizar seu tempo e colocar o seu foco no lugar certo, né? E esse foco que você coloca, ele vem do quê? De um sonho, de uma estratégia? Tipo assim, eu preciso organizar meu dia para isso acontecer. Me conta um pouco disso. Dani, em vários momentos da minha vida, eu tive que queimar o barco. Quando eu parei com a feira, né? Eu comecei na feira com 9 e fui até os 15 anos. Então, eu tinha renda com 15 anos. E aí eu fui tentar um salto maior. Como todo garoto, eu sonhei em ser um jogador de futebol. Veio a minha experiência do esporte. Então, aos 15 anos, eu comecei o futebol. E fui ali até os 20 anos. E por uma série de contusões, eu perdi muito tempo, né, com contusões. E todo o time, né, os meus amigos se desenvolveram. E eu perdi tempo e eu não me desenvolvi porque eu estava fazendo um treinamento. Daí veio estava fazendo um tratamento. Daí veio a minha primeira lição de tempo. Eu tinha que parar para fazer o treinamento num momento de desenvolvimento, onde estava todo mundo voando, aprendendo muito e eu parado me tratando. Então, eles saíram muito na frente. Eu fui perdendo o time, né? E jogador, ele tem prazo. Né? Se você não estourar ali até os teus 19, 20 anos, você fica para trás. Você não consegue mais acompanhar. Então, eu perdi performance, né? Porque eu estava há muito tempo me dedicando a curar um problema, né? A uma lesão. Curar uma lesão. E quem não se contundiu nesse período
se performou muito mais, porque se qualificou muito mais. E ali, aos 20 anos, eu tive que fazer uma escolha. Cara, eu tenho que parar porque eu não vou conseguir o meu objetivo aqui, eu não vou conseguir alta performance, né? Eu tenho uma vida inteira pela frente. Existe uma diferença muito grande entre insistência e persistência. Eu até ali estava sendo persistente. E se eu continuasse, eu ia estar sendo insistente. E aí eu ia perder mais tempo. Então eu tive que parar. E queimei o barco. O que é queimar o barco? Cara, eu não tenho opção. Eu preciso hoje... Eu já tinha um filho, né? Felizmente o Gabriel já existia. E isso não permitiu que eu fosse agarrar num primeiro emprego. Então eu tive que empreender. Eu não tive opção. Eu tinha que manter ali um nível de vida, né? Eu tinha um custo já de vida. Então, o meu filho, felizmente, ele foi uma grande alavanca para mim, né? Que eu não tive escolha, eu tenho que empreender, eu tenho que fazer um negócio que eu preciso manter X, né, de valores por mês. Então, eu peguei tudo que eu tinha. O que eu tinha? Lá atrás, na feira, né? Eu comecei a produzir no sítio plantas ornamentais, parei um período por conta, né, da iniciativa do esporte, e aí eu peguei todo o conhecimento daquela época. Meu pai tem uma propriedade rural, e eu reativei aquilo ali, reativei a chácara, né? Reativei, e foi quando eu fundei a empresa de plantas ornamentais. Então, sobre tempo, voltando ao tempo, o tempo ele é muito precioso, né? O esporte hoje que eu estou envolvido, que é o automobilismo, ele explica muito isso. Hoje eu gasto valor com passagem, com translado, com hotel, e vou para os treinamentos para poder melhorar o meu tempo em 1 segundo. Então, quanto não vale o meu 1 segundo ali? Ele vale em reais. Porque se eu somar passagem aérea, hospedagem, translado, para eu poder chegar ali, treinar e melhorar 1 segundo, então eu tenho resposta para quanto vale aquele 1 segundo, né? E aí você traz isso para a sua vida. Quanto vale o tempo que você gasta consumindo na internet produtos que não te agregam? Você está num círculo de amizade onde não te agrega. Quanto vale o teu tempo? Pergunta quanto vale o tempo para quem está acamado, né? Para quem está doente e está vendo sua vida embora, né? Será que essa pessoa não repensaria em um monte de coisa que deixou de fazer, deixou de arriscar? Será que ela nesse momento não passaria a ter coragem, né? Então isso tudo está relacionado a tempo. A gente vai postergando muita coisa na nossa vida, e coragem não é ausência de medo, né? A gente tem medo, mas muita gente não age, né? Ela deixa o medo tomar conta, ela não age e o tempo passa. Coragem não é a ausência do medo, na realidade é persistir apesar do medo, né? Exatamente. Eu achei muito curioso tu levantar essa questão, né? A gente se conheceu dentro justamente do autódromo, né? Sim. E realmente passa um filme na cabeça muitas vezes quando a gente está dentro do cockpit. Sim. Que o tempo é muito valoroso, efetivamente. Sim. Eu acho que essa tua leitura sobre o tempo, eu acho que é fundamental para, obviamente, o pessoal que é ouvinte aí do nosso podcast, sim, poder, então, acabar entendendo, né, que realmente a gente tem que valorizar o nosso tempo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou um pouquinho de filhos, né? Sim. Você tem mais que um filho? Um filho. Um filho. Que idade ele tem? 22. 22 anos. O que você pensa hoje para esse teu filho como um líder que né, naturalmente? O que tu representa para que ele acabe sendo uma pessoa melhor aqui, né, nessa nossa rotina aí do dia a dia? Olha, eu deixo ele muito à vontade. Eu procuro entregar tudo que eu posso, né, e peço, né, que ele faça boas escolhas, né, baseado no coração dele. Eu acho que o que a gente faz, a gente tem que amar muito. A gente só consegue ser feliz em cima de um propósito. E eu peço para que ele seja feliz, né? Para que ele faça algo que ele ame realmente. Para ele tocar a empresa, ele tem que ser apaixonado pelo produto. Ele tem que ter um propósito. Ele tem que entender o propósito da empresa, que é a transformação de pessoas, né? E se ele entender esse propósito, se ele quiser seguir esse propósito, ele vai ser feliz. Então eu deixo ele muito, muito à vontade para ele entender o que é para ele, a vida dele, a felicidade. Ele está na empresa hoje, ele está trabalhando, está fazendo a faculdade, que é uma faculdade difícil, é a faculdade que ele quis fazer, eu acho muito interessante.
Então, ele está numa fase de construção, de entender se ele segue a carreira dentro do que ele está estudando, se ele toca a empresa, né? Existe uma diferença grande aí. Esse processo de sucessão ele é muito complexo, né? Então, ele já é dono de direito, mas não quer dizer que ele vai ser dono de fato. Para você ser dono de fato, você tem que poder suceder. Então, suceder requer você realmente ser o dono de fato. É você entender o propósito da empresa e você seguir o propósito da empresa e realizar esse propósito, né? Então, você ser líder desse negócio. Isso é ser dono de fato. Porque dono de direito ele já é. Então, ele precisa entender isso. Bom, eu vou ser dono de fato. Então, eu vou estar no negócio amando, tendo a paixão pelo negócio, levando o propósito adiante e fazendo todos caminharem comigo. Aí sim, aí eu vou ser dono de fato. Então, eu procuro procuro deixar ele bem à vontade, dando clareza nessa comunicação. Filho, olha, fique à vontade. Você precisa entender o que seu coração pede. Se você quiser seguir a empresa, você vai ser dono de fato. Agora, se você não quiser ser dono de fato, de direito você já é. Então, o que a gente vai pensar para o futuro? Né? Vender para que outra pessoa possa seguir o propósito? Então, vende a empresa e o valor da empresa você vai gerar renda passiva para ele, é muito mais seguro. Porque se você não for dono de fato, a empresa tende a perder produção, né? Tanto é que no processo aí de compra e venda, né, de empresas, é muito melhor você comprar do filho do dono. Né? Dizem, né? Sim. Porque o filho do dono, que não fez, ele não sabe o valor, e muitos deles, às vezes, não caminham com o propósito. Agora, quem fez, que entende o propósito, é muito mais difícil você comprar a empresa, porque ele dá o devido valor à empresa. Então, os caras de M&A, né, que trabalham comprando e vendendo empresa, ele procura aquela empresa que é do sucessor. Né? E como é que está essa empresa no mercado? Vai lá, observa se tem cultura, se não tem cultura. Pô, não tem cultura, é do sucessor. Pô, deixa eu encostar nessa empresa que eu vou comprar, vou aplicar uma cultura, vou melhorar a entrega e vou vender mais caro. O jogo dos caras é esse. Então eu dou clareza para ele nesse sentido e deixo ele muito à vontade. Achei bem legal que você deixa o seu filho livre, né, para tomar o caminho que ele achar melhor. Sim. E achei importante também essa questão que você falou de merecer, né, merecer estar nesse posto à frente da empresa. Porque afinal a sua trajetória foi uma trajetória de muita luta, né? E às vezes quando a gente recebe as coisas muito fácil, a gente não valoriza, né? E não está preparado também, né, para aquela situação. Então esse preparo é fundamental. Mas eu quero voltar numa questão que você falou antes, Perrota. Você falou das pessoas que hoje podem estar acamadas, doentes, numa cama de hospital, né? E esse é um raciocínio que eu já vi em alguns empresários, né? Que é como que eu posso viver a minha vida da melhor forma possível, né? Eu não sei se tu tem esse pensamento, mas alguns pensamentos, tipo, se eu morresse hoje, eu estaria feliz com as minhas escolhas. É um raciocínio que tu te faz, assim, para tomar decisões na tua vida? Eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta todo dia, quando acorda. Na realidade, você tem que fazer quando você vai dormir. Hoje eu fiz o meu dia valer a pena? Voltando ao tempo, né, definindo melhor, inclusive, o tempo, eu acho que eu não dei tanta clareza sobre a definição do tempo. Então, eu tive várias, na minha trajetória, eu tive que queimar o barco algumas vezes, né? Falei nessa transição do esporte para o empreendedorismo, que foi um período que eu tive que queimar o barco ali e tive que valorizar muito o tempo, porque eu entendi que no empreendedorismo eu já estava atrasado. Então, você perguntou sobre a gestão do tempo. Cara, a gestão do tempo é você acordar no escuro, dormir no escuro e buscar a oportunidade de fazer o teu negócio dar certo a todo momento. Eu não me via gastando tempo com diversões, gastando tempo até mesmo em família, que é muito importante, mas eu procurava todo o tempo monetizar. Então, eu quis ganhar o máximo de tempo possível. Eu não tinha tempo a perder. E o que era tempo a perder? Eu focar só naquilo que me gerava produtividade. Eu não queria nenhum tipo de vício na minha vida. Eu ficava a todo momento buscando virtude, porque eu não tinha mais tempo a perder. Então, aí falando do tempo aqui agora, de forma mais objetiva, sobre essa questão das pessoas acamadas, né? A gente, no nosso dia a dia, quando a gente dorme, né, você tem que pensar, o que eu fiz hoje? Né? Se eu morresse agora, o que eu deixo de legado? Se eu morresse hoje, o meu dia valeu a pena? O que eu produzi neste dia?
Então, se você faz uma pergunta dessa diariamente, isso aí é um hábito bom, é um hábito positivo, que é um momento seu de reflexão que faz obrigatoriamente você pensar na sua produção diária. E olha que incrível, que extraordinário. Se você pensa nisso no final do dia e você vê que você não foi muito produtivo, você tem a oportunidade de começar de novo no dia seguinte. Cara, e eu acho que o foda da vida é isso. Todo dia tem um sol nascendo. E aí você tem que parar e falar assim, como é que foi o meu dia hoje? Eu não performei? E todo dia, cara, tu vai errar. Eu tô aqui nesse podcast, eu tenho certeza que eu posso no próximo performar muito melhor. Para mim hoje é um ambiente novo aqui, né? Onde eu estou também me ambientando. Então eu vou sair daqui à noite, eu vou pensar, poxa, o que eu poderia ter feito melhor? Eu poderia ter contextualizado as coisas de forma mais clara. Então no próximo eu vou estar melhor. E no próximo eu vou estar melhor. E no próximo eu vou estar melhor. Excelente. Perfeito, sabe? Que frase. Perfeito. Que frase. Bom, tocou no assunto diversas vezes de queimar o barco, né? Sim. Então, várias vezes você queimou o barco Sim, nessa caminhada. literalmente. Né? Isso aí me reflete a questão de dar errado no longo processo. E isso eu acho que é muito importante para que os empresários que acabam ouvindo nós, né, entender que não é uma constante esse caminho do sucesso. E conta alguns momentos aí que tu acabou tendo pontos de inflexão para poder chegar nesse caminho do sucesso. O sucesso, a empresa ela não é uma linha tênue, né? Me ajuda aí, uma linha tênue, uma linha reta, posso dizer assim? Sim. Isso. O sucesso não é uma linha tênue, né? Ele tem oscilações o tempo todo. É alto e baixo, alto e baixo. A questão é que esse alto e baixo, ele não pode seguir num eixo de uma linha tênue, né? Ele tem que seguir num eixo de 90 graus. Então, ele tem que subir e descer, mas crescendo o seu negócio. Essa é a visão do negócio. Você tem que crescer, você vai ter seu momento de baixa, mas o teu momento de baixa hoje é um momento de baixa superior ao teu momento de baixa de um ano atrás. Você tem que estar preocupado com isso. Para isso servem os indicadores. A empresa hoje tem que ter 3 pilares básicos, né? É cultura, gestão e indicador. Então, a cultura é o teu propósito que vai levar tudo para frente. A gestão é a forma com que você conduz essa cultura. Está na tua mão. Gestão é processo, procedimentos, né, e política. Isso tem que estar na tua mão. E o terceiro é o indicador. O indicador vai dizer, cara, como é que você estava um ano atrás? Como é que eu estou esse ano? Para que você saiba para onde você está indo. E aí você está vendo que essa oscilação, né, ela está acontecendo, mas de forma crescente. Então, queimar o barco que eu me refiro é você assumir uma frente de trabalho onde você não tem escolha. Às vezes a pessoa está no emprego e ela fala, cara, eu vou deixar esse emprego quando o meu negócio estiver andando. Sabe quando o seu negócio vai andar? Nunca. Porque você tem a tua base. Meu filho, ele tem um salário dentro da empresa. Eu tenho uma vida, eu faço viagens, eu compro as coisas que eu quero, porque isso é um resultado meu. Eu tenho obrigações para com ele, mas as realizações da vida dele, quem vai buscar é ele, não sou eu que vou dar. Porque se eu faço isso, eu tiro dele um gosto pela vida, né, maravilhoso, que é o gosto da conquista. Então, ele tá com o carrinho dele lá, que é um carrinho velho, que ele vai cuidando, que ele vai juntando dinheirinho para melhorar, e quando ele compra uma peça para trocar, ele tem uma sensação maravilhosa aos 22 anos. Eu não quero dar um carro 0 km hoje, que poderia dar para ele, todo sofisticado, e tirar esse gosto dele de conquistar isso aos 25, aos 30, quem sabe, de acordo com o resultado do trabalho dele. E ele não terá se ele não conquistar. Porque uma coisa é a minha conquista, uma coisa é a conquista dele. Né? Então, ele precisa buscar isso. Então, se ele entender que tem tudo comigo, né, ele nunca vai queimar o barco. Então, eu forço ele a queimar o barco. Ele não tem escolha, ele já entendeu o jogo. E ele não vai ter o apartamento quando se casar, se ele não for buscar esse apartamento. Ele não vai ter. Agora, posso ajudar numa pós-graduação fora do país, que é uma intenção que ele tem? Posso. Na educação, e graças a Deus. Porque eu faço isso com os meus funcionários. Claro. E ele faz parte desse time.
né? Eu quero que ele possa ser um CEO da empresa, quem sabe um dia, se for da vontade dele, se for a paixão dele, né? Então, investir nisso, ok. Mas, né, é óbvio, tem uma viagem ou outra que eu queira fazer em família e o filho vai, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Mas as regalias dele, e ele aceita muito bem isso. É interessante a gente ouvir a maneira como os empresários educam seus filhos, porque isso também é muito poderoso. Sim. Mas a sua fala me fez, assim, remeter a duas perguntas, né? Você falou em carro, né? Sim. E você também falou uma coisa muito forte, que é, cada dia eu acordo pensando o que eu posso fazer melhor do que ontem. É uma coisa extraordinária. Então, aí veio duas perguntas. A primeira: quais foram os livros, pessoas, mentores que te inspiram, né? Te inspiraram a ser melhor, tá? Referências. E segundo, eu queria que tu entrasse daí na parte de onde vocês se conheceram, né? Que é através do automobilismo, falasse da Fórmula 1 e como que tu conecta a corrida com a vida empreendedora. Ótimo. Olha, o meu mentor, a pessoa que eu mais me espelho, é meu pai. Meu pai mal sabe ler e escrever, é feirante e lavrador, mas a rotina de vida dele sempre me impactou muito. E eu desafio a grandes empresários seguir a rotina do meu pai. Eu tenho certeza que grandes empresários até têm uma rotina tão disciplinar quanto a dele, né? Porque senão não estariam onde estão. E são coisas simples. Na realidade, o sucesso, ele é muito simples. Ele é simples. Mas ele requer muita coragem, muito trabalho, mas ele é simples. O que meu pai faz na vida dele, né, é difícil demais de fazer. Meu pai só não quis aprofundar no empreendedorismo, não quis arriscar. Mas a disciplina de vida que ele tem, pessoas que se dedicam, que se entregam a fazer a disciplina que ele tem uma vida próspera. Meu pai tem uma vida próspera. Meu pai tem 87 anos, joga bola, toma a cachaçinha dele ainda, moderadamente, é super lúcido, é um cara extrovertido, engraçado, adorado por todos, tem grupo de amizades de 40 anos, 50 anos, aonde chega tem sucesso, Nossa, amado. Cheguei a me arrepiar, né? Amado, Porque... amado, meu pai é amado. E meu pai, cara, vive com uma aposentadoria. É um cara muito feliz, cheio de saúde, de vida. Perfeito. Tocou num assunto muito importante, né? Porque o que resume o sucesso para você? Cada pessoa tem um estilo de sucesso. Muita gente pensa que o sucesso se alcança em cima de dinheiro. Nem sempre é esse o sucesso. Sem dúvida não. Eu posso responder a sua pergunta dando continuidade na pergunta da Dani. Ele é o meu principal mentor por conta disso. E o modelo de sucesso, acredito. A gente está falando tanto em comunicação aqui, eu vou dar clareza ao que é esse modelo de sucesso dele, né? Detalhado. Porque às vezes tem muito isso, né? A gente escuta aí sobre sucesso, mas as pessoas não vão no detalhe dizer assim, cara, sucesso é isso aqui. Isso aqui é o sucesso. Você pode começar o seu sucesso amanhã. Se organiza para começar a ter sucesso amanhã. Você já vai ter um resultado. Meu pai, ele acorda todo dia no mesmo horário. Ele toma um banho gelado que a gente escuta ele sussurrar lá no banheiro. É muito engraçado. Mas ele toma banho gelado. Meu filho toma banho gelado também. Eu não entendo. Meu filho toma banho gelado todo dia. Meu pai não pega um resfriado. Ele é super saudável. Então, esse banho gelado, ele sempre disse que energiza ele. Então, ele saía cedo para a feira para trabalhar. Então, ele ia dirigir o caminhão. Então, ele tinha que tomar um banho gelado para acordar. Porque ele dormia tarde, carregando o caminhão. Ele teve uma vida muito difícil. E hoje ele é aposentado, então ele segue com o hábito. Então ele acorda, não mais tão cedo, aí de acordo com a vida dele, ele estabilizou um novo horário. Então, todo dia, 8 horas da manhã, meu pai acorda. Ele toma café da manhã todo santo dia no mesmo horário, o mesmo ritual. Ele almoça todo dia ao meio-dia, o mesmo ritual. Tem o café da tarde, mesmo horário. O jantar, mesmo horário. Ele segue uma disciplina de hora para todas as refeições que ele faz. O banho dele de manhã é um banho gelado. Ele não gasta tempo com preocupações inúteis. Então, assim, ele vai ao médico, faz os exames que tem para fazer e ponto. E entrega para o médico, que é de responsabilidade do médico cuidar da saúde dele. Ele não se preocupa com isso. Pai, mas tem que ir, tem que fazer. Vou lá, faço.
O exame deu isso, tem que tomar tal remédio. Ele toma o remédio, não pergunta o porquê, para quê, ele só toma o remédio, que a responsabilidade de resolver o problema da saúde é do médico e da ciência. Não cabe a ele se preocupar com isso. Então, se ele está com algum probleminha, ele segue o protocolo, pega a vassoura dele e vai para o quintal fazer a atividade dele diária, que hoje é varrer o quintal, cuidar das plantas. Então, a cabeça dele está sempre ligada num grande propósito dele do dia. Qual é o grande propósito dele do dia? Deixar o quintal limpo. Pronto, é a primeira vitória dele do dia. É varrer o quintal e deixar o quintal limpo. Ele se concentra nessa missão. Por qualquer dificuldade que ele esteja passando na vida, ele se concentra na vitória que ele tem que ter. E aquela vitória gera para ele uma motivação interna. Então, ele está todo dia colocando doses de motivação no dia dele. Ele está todo momento colocando doses de motivação no dia dele. Então, o que acontece com o meu pai? Ele inicia o dia tomando uma dose de motivação com um banho gelado. Ele tem a tranquilidade de um café calmo com a minha mãe e com os filhos ou com os netos que estiverem lá naquele momento. Isso é energizante. Ele tem um momento de qualidade com a família dele. Ele vai para o quintal, ele vai para o quintal todo, ele admira o quintal limpo. É mais uma dose de motivação. Se você somar no final do dia a dose de motivação que ele tem, e aí você chega lá, eu te desafio, se você não encontrar meu pai com um semblante de felicidade todo dia, tomando a cachaçinha dele, às 9 horas da noite. Perfeito. Todo santo dia. Que belo exemplo. Aí você pega isso e você traduz para o nosso dia a dia, né? Para o mundo empresarial. Será que você não pode fazer isso, repetir esse processo dentro das suas empresas com rituais de dose de energia para os teus colaboradores? Será que você não pode fazer isso para você poder chegar com esse mesmo sorriso que eu vejo meu pai às 9 horas da noite? Você não pode chegar assim na sua empresa? E você chega assim e você arranca um sorriso? Lembra que eu falei lá que a empresa é a imagem do dono? E os liderados é reflexo do líder? Então, se você pega esse método do meu pai e coloca na empresa dentro da realidade que aquela empresa oferece, qual o resultado que você tem? Então, qual é o meu mentor? Meu pai. Depois disso, cara, é Deus. Bela inspiração. É Jesus Cristo, eu sou cristão, e a Bíblia, ela tá aí para todo mundo há mais de 2000 anos. Se tem um monte de mentor, coaching, hoje escrevendo livro, ele é simplesmente uma modelagem bíblica, em outras palavras, com outra clareza, para um determinado público. Muitas vezes eu brinco que a gente tem o nosso manual de instrução como qualquer equipamento. E Sim. o nosso manual está na Bíblia. Sim. Né? Mas eu te pergunto, hoje, a tua pessoa, o que te move hoje em dia? Propósito, não tem outra Total. coisa. E qual é o teu propósito? Boa. Meu propósito, uma das minhas empresas, todas as minhas empresas, a cultura vem falando forte sobre pessoas. Então eu vou pegar da última cultura que a gente desenvolveu agora e está implementando, né? Que a missão, ela vem falando sobre impactar e transformar vidas comuns em extraordinárias. Nossa. Essa é a missão dessa empresa. O que essa empresa faz? Ela é uma empresa especializada, de mão de obra especializada em pick and pack. O que pick and pack faz? Armazenagem, separação e despacho de material. Ou seja, eu pego o galpão que você tem para distribuição do seu produto e cuido do seu material. Ou seja, é o seu produto no meu cofre. Então eu sou responsável por armazenar, separar aquilo e despachar para alguém entregar, né? Então, o que essas pessoas fazem ali em cima? Ali dentro? Descarregam caminhão, carrega caminhão, separa produto, empacota produto, embala produto. Mas é isso, efetivamente, que eles fazem? Se eles forem pensar que eles estão ali realmente ensacando um produto, a chance que tem de num percurso, um cara desse perder gás, desmotivar ou não performar é muito grande. Então, se ele sabe qual é o propósito efetivo, né, que ele está embalando aquela sacola, ele vai ter um dia a dia muito melhor, muito feliz, e ele vai atingir esse propósito. E qual é o propósito? Por que ele está ali empacotando, descarregando um caminhão? Porque ele precisa contribuir com uma boa entrega, porque esta empresa que ele está inserida se responsabiliza e é comprometida com o desenvolvimento dele e de todos os companheiros dele de trabalho. E os nossos valores, a nossa visão, ela impacta diretamente na vida de todos.
Então, se todo mundo entrega a atividade do seu setor, todo mundo ajuda no cumprimento do propósito. Então, todo mundo acompanha o crescimento um do outro da empresa. E o crescimento deles reflete diretamente no crescimento da família deles. Não tem como você se desenvolver, você crescer e você, com isso, não impactar as pessoas que estão à sua volta. Então, é compromisso seu, e a gente passa isso para eles no dia a dia, se desenvolver, e a gente ajuda nisso. Porque você se desenvolvendo, os seus familiares vão se desenvolver. E você é responsável por isso. Você falou uma palavra muito bonita, que é o extraordinário, né? O que você acredita que diferencia as pessoas comuns das extraordinárias, né? Que têm uma realização de sucesso como a sua? E se você tivesse um conselho para quem está começando agora, ou mesmo para os executivos que já estão na sua caminhada, e quer construir esse maior sucesso, qual seria esse conselho? Qual que é essa... Perfeito. Excelente pergunta, cara. Essa pergunta, assim, toda palavra ela é grávida, né? Então, assim, dá pra gente desengravidar muito isso. E o que difere uma pessoa comum de uma pessoa extraordinária, que é a questão da nossa missão. Cara, uma pessoa extraordinária é quando ela entende o que ela é. Que ela entende que ela é imagem e semelhança de Deus. Essa é uma pessoa extraordinária. A nossa missão é fazer com que ele entenda o que ele é e que ele precisa prosperar na vida. Uma pessoa comum, ela passa por despercebido. Ela está na vida, trabalhando, sem propósito, ela não sabe para onde ir, aonde ela quer chegar, ela simplesmente vai. Então, ela vai de acordo com o que ela vê, ela vai de acordo com o que ela escuta, ela vai de acordo com o que ela oferecem para ela comer, e a vida passa num piscar de olhos e ele não fez nada da vida. Então, inclusive, a gente alerta muito as pessoas sobre a responsabilidade que ela tem sobre a vida dela, que não é só sobre ela, é com quem ela toca com a vida dela. Se ela tiver um filho hoje, esse filho vai ser impactado com o que ela é hoje. Cara, eu gosto muito da passagem do Jardim do Éden, porque Deus ali, ele deu a oportunidade de você, te deu o livre-arbítrio, para você fazer da sua vida o que você quiser. Hoje, se você tem uma doença hereditária, o que é uma doença hereditária? Como é que se forma, uma doença hereditária? De repente, você nasceu e você é propenso a ter diabetes? Mas por quê? Será que foi de acordo com a alimentação que seu pai teve, sua mãe e seus avós? Por isso que você tem uma doença hereditária? Então, quem é responsável por causar uma doença hereditária? Só que aí a gente está falando sobre o que a gente come. E se a gente parar para pensar sobre o que a gente estuda? Sobre as pessoas que a gente anda? Sobre as coisas que a gente escuta? Que a gente vê? A gente também está consumindo. Todo tempo. A todo tempo. Então, você tem responsabilidade sobre o que você passa a ser depois que você nasce. Até os teus 15, 18 anos, você não tem muita escolha. Além de você receber essa carga genética de alguém que talvez não tenha comido certo, e por conta disso, às vezes, você tem uma doença hereditária, você ainda é sujeito a absorver tudo o que ela fala durante esses seus anos de vida. Tudo o que ela acredita. Então, você se enche de crenças limitantes. Então, o sucesso está muito mais ligado a você desaprender o que você aprendeu durante 15 anos. Está muito mais ligado a você substituir vícios por virtudes, e isso vai definir o teu sucesso. Nessa passagem aí de 15 anos, você adquiriu um monte de vício que não é teu, um monte de crença que não é tua, além de ter adquirido também um sangue que alguém gerou, sendo bom ou sendo ruim, cheio de doença ou não doença. Então, uma pessoa comum, ela não está preocupada com esse tipo de coisa, ela vai. Só que você vai impactar com o que você faz hoje em 3 gerações para frente. Será que as pessoas estão pensando nisso? Estão preocupadas com isso? Será que não é egoísmo? Então, eu acho que essa é uma pessoa comum. Sim. Uma pessoa extraordinária quando fala, cara, deixa eu fazer melhor hoje, porque o filho que eu vou amar, o neto que eu vou amar, ele vai ser impactado pelo que eu faço hoje. Então, essa aí é uma definição, né, de extraordinário para mim, é isso. E quando a gente vai no Éden, né, por isso que eu falo, cara, a Bíblia está aí para a gente ser o que a gente quiser, né? E cabe a você a calibrar o teu termostrato
Deixa eu bicar esse chimarrão aqui maravilhoso. É até engraçado, né? Os ouvintes aqui, né? O Perrota, ele é carioca. E ele é um cultuador do chimarrão. Quando que chegou esse momento aí pra ti, de poder cultuar o chimarrão? Eu sou um amante da cultura. Tá? Isso aqui é cultura. Isso aqui fala muita coisa, né? Então, eu acho que a empresa, ela não vive sem uma cultura. Então, a gente está aqui a todo momento falando, né, indiretamente de cultura. A gente nem foi fundo em cultura. E isso aqui é cultura. Então, eu amo a cultura. Eu viajo muito, eu estou sempre em muitos estados. E quando eu vou num estado, eu procuro viver a cultura do estado. Porque isso tem alguma coisa a me agregar. Isso me agrega. E eu levo isso para a minha base operacional. Eu acho que se eu absorvo uma cultura e essa cultura me traz oportunidade de crescimento e de desenvolvimento, eu levo isso para toda a minha base. Eu impacto todo mundo que está comigo com algo bom que eu aprendi em algum lugar. E eu acho que isso também é uma característica muito importante na vida de um líder. O líder, ele tem que estar todo momento buscando algo novo. Um líder, ele não pode nunca estar paralisado, né? Uma empresa, quando para de crescer, está morrendo. Um líder que não se mexe, está estagnado, ele está fadado à falência e vai falir. É melhor ele vender a empresa, deixar que outro faça, porque senão ele vai parar. Eu falo para os meus liderados, não se submeta a um líder que não se movimenta, que não está buscando algo novo. Né? Eu tinha um pouco de resistência por questões de hábito e eu mudei esse hábito, né? Com as redes sociais. Então eu passei a me posicionar melhor no Instagram. Eu passei, inclusive hoje eu estou nesse podcast me abrindo, justamente está sendo novo, porque eu nunca me preocupei a desenvolver esse tipo de atividade. Eu sempre tive um pouco afastado, longe do digital, da tecnologia. E olha que engraçado, hoje eu tenho uma empresa de tecnologia, mas não sou de TI, não sou de tecnologia, e eu entendo que a rede social é de tecnologia, né? Tá dentro de uma matéria tecnológica, né? Eu tenho que saber manusear, eu tenho que entender o sistema. Ali existe um sistema operacional, ali tem um algoritmo, que eu preciso entender esse algoritmo para poder performar. Sim. Então, como é que eu aprendo? Mergulhando. Sim. Olha, que baitas lições nós tivemos hoje sobre empreendedorismo, sobre comportamentos, né? Você falou, por último, sobre ser intencional. Foi muito impactante isso, sobre consumir, escolher os conteúdos que a gente quer consumir, as pessoas que a gente quer conviver. Foram lições muito importantes aqui hoje. Muito obrigada, Perrota. Eu tenho certeza que a gente teria assunto aí para pelo menos mais um podcast. Quem sabe a gente convida para o próximo, né? Para o próximo podcast, um mais para frente, aí vai ser um prazer te receber novamente aqui e ouvir mais dessas histórias. Perfeito. Eu acho assim muito importante sempre que o empresário ele defina nesse encerramento do podcast em uma frase o que é o caminho do sucesso para você. Em uma frase, bem sucinta. Sucesso é uma decisão. Perfeito. Ótimo, perfeito. Mandou muito bem. Bom, Perrota, foi incrível estar aqui contigo, né? Então, te entrevistando. A gente se conheceu em cima das pistas, né? De corrida, mas eu já entendi em poucas trocas aí de conversa que realmente tu é um cara que tem um sucesso. Agora, nesse podcast, eu entendi exatamente por quê, né? Você vem bem lá de baixo, começou a trabalhar muito cedo e aprendeu em todas essas transcendências de vida e ciclos de vida que tu tem. Eu agradeço muito a tua participação aqui no podcast. Eu tenho certeza que tu gerou muito conteúdo para os empreendedores que vão assistir o podcast. Maravilha. Quero, se possível, deixar meus contatos aí também. Isso, por favor. Como é que a gente te acha nas redes? Qualquer um que queira me chamar no direct, trocar uma ideia. Estou com um problema de cultura na minha empresa. A gente pode trocar uma ideia, pode fazer uma reunião online. Eu acho que quem mais entrega, quem mais dá, mais recebe. Então, eu acho que eu estou nessa fase da minha vida, uma fase de transbordo, né? E estou me adaptando e aprendendo um pouco sobre as redes sociais justamente para poder alcançar, né, o máximo de pessoas possível. A rede social é isso, ela é muito escalável, né? Então, isso aqui hoje, para mim, o podcast, esse momento está sendo um momento de aprendizado. Quero sim voltar daqui a alguns meses para poder comparar o dia de hoje, né, o Perrota de hoje, no podcast de hoje, com o Perrota daqui a 10 meses, 1 ano, 2 anos. Né, que eu tenho certeza que estarei melhor. Obrigado pela oportunidade, né? Espero ter contribuído. Mesmo
pouco experiente aí na área, né? Pouco experiente aí de podcast. E vamos caminhando junto, melhorando junto. Sempre tem uma oportunidade de melhorar. Isso é um dos jargões que a gente usa na empresa também, né? Sempre dá para melhorar. Então, espero voltar aqui da próxima vez, podendo entregar mais clareza. Com certeza. Para quem está escutando a gente, sucesso é uma decisão, sucesso é escolha, esforço e propósito. Até o próximo episódio do podcast. O caminho do sucesso. Obrigado, pessoal. Obrigado.